Vamos chegando, que eu tenho certeza que vai ter bênção do céu para tua vida, hein? Vai ter bênção do céu para tua vida. Eu vou esperar mais um pouquinho aqui, alguns minutos aqui, e eu sei que Deus vai falar o teu coração de uma forma gloriosa, poderosa, tremenda, maravilhosa. E vamos que vamos para cima, gente. Não vamos desanimar não, vamos lá, ô glória. Amém, povo de Deus. Eu vou começar aqui então, amém. Vou desativar aqui os comentários, amém. E vamos para cima, irmã Tânia, Deus abençoe. Amados, paz do Senhor a todos vocês, boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um com a glória do Eterno, amém. Nós estamos nessa live para falar de equilíbrio, que é o que nós precisamos nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo em que nós temos percebido na política um desequilíbrio muito grande, até mesmo nas ações no Brasil todo, cada um fazendo o que quer, do jeito que quer, como pensa que é, e nós chegamos à conclusão do quê? Que tem muita gente desequilibrada perto da gente, do nosso lado. Muita gente que está fazendo as coisas sem pensar, sem noção do que está fazendo, porque falta o equilíbrio. Equilíbrio que nada mais é do que duas forças em sentidos opostos que com a mesma intensidade trabalham uma contra a outra. Então mantém-se o equilíbrio. Equilíbrio, falando de física, nada mais é do que isso. Mas o que é equilíbrio? Aqui falando de uma forma geral. Equilíbrio é o que é estável. Aquilo que é estável. Tudo que é estável é equilibrado. É aquilo que é constante. Não tem variação, está sempre constante. Sempre daquela forma, sempre daquela maneira, sempre daquele jeito. É aquilo que mantém harmonia, é o que há, aquilo que contém harmonia, o que há harmonia. Aquilo que há harmonia, aquilo que tem harmonia é algo equilibrado. É o princípio da proporcionalidade. Tá entendendo? É o autocontrole, isso é equilíbrio. E é nesse ponto que eu quero falar aqui com os irmãos. Exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Equilíbrio no sentido de estabilidade, no sentido de autocontrole. Amém? E vamos para a Bíblia. O que a Bíblia vai dizer? O que a Bíblia nos ensina no que diz respeito a equilíbrio? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, o verso 15. Vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer em relação a equilíbrio. Olha o que diz: tudo isso vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Olha isso, olha que forte isso, gente. Olha que palavra poderosa para mim e para a tua vida. Salomão, que escreveu Eclesiastes, olha o que ele está dizendo, olha a conclusão que ele chegou, que há justos que padecem, que sofrem, que perecem fazendo justiça, e há perversos que prosperam na sua perversidade. Alguém vai perguntar, mas então Deus não é justo? Não é uma questão de justiça divina isso. Isso é uma questão de equilíbrio. Pastor, mas como alguém que é perverso pode ser equilibrado? Depende. Pode haver alguém na perversidade, no sentido de estar longe de Deus, no sentido de não ter comunhão com Deus, no sentido de não ter o nome no livro da vida, porém ele se dá bem, ele prospera, ele vive muito. E aquele que é justo, na sua justiça,
ele acaba sofrendo dano. Por que que isso acontece? Isso é uma questão de equilíbrio. Isso é uma questão de habilidade em lidar com certas situações. Aqui Salomão está dizendo que o sol nasceu para todos. Não é porque o cidadão é justo que ele vai se dar bem. Isso depende de equilíbrio, é um fator de equilíbrio. E não é porque alguém é perverso que ele não vai se dar bem, que ele não vai viver muito. Porque ele pode ser alguém perverso no sentido de estar longe de Deus, no sentido de ser ímpio, porém é uma pessoa equilibrada nas suas ações. Por isso ele vai viver mais. Amém? Então essa é uma máxima que nós temos que entender. E não adianta ficar revoltado com isso. Ah, porque o ímpio prospera e o justo não. E Deus não é justo. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão é uma máxima. Amém? Mas vamos lá. Olha o conselho que ele dá no verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? É uma pergunta. Olha a conclusão que esse homem chegou. Olha o que a Bíblia está nos ensinando sobre equilíbrio. Ele está dizendo, olha, não sejas demasiadamente justo e nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Olha que forte isso. Por quê? Aquele que é justo demais em tudo, em todos os momentos, em todas as atitudes, é inflexível, ele vai pagar um preço alto por isso. E essa justiça aqui não é... Gente, entenda, me entenda, por favor. Por favor, eu não estou dizendo que nós não temos que buscar a justiça, fazer o que é certo, fazer o que é correto, lutar pela justiça. Não é isso que eu estou dizendo, que nós não devemos fazer isso. Eu estou dizendo que há situações na nossa vida que exigem, que requerem flexibilidade, tá? Não confundam neutralidade com flexibilidade. Não confundam. Nós temos que ter uma posição. Não dá para ficar em cima do muro. Tem situações, espiritualmente falando, não dá para ser neutro. Ou é ou não é. Jesus falou, ou não dá para servir a dois senhores. De uma fonte não procedem águas diferentes. Então não existe neutralidade no mundo espiritual. Me entendam, por favor. Então não há neutralidade no mundo espiritual, mas há flexibilidade. Existem alguns momentos que temos que ser flexíveis à luz da palavra de Deus. Olha que Salomão está dizendo: não sejas demasiadamente justo. Vou dar um exemplo para você. Você vai me entender. Existem pessoas que dentro da igreja elas querem consertar tudo e todos, a qualquer preço. Elas querem fazer o trabalho do Espírito Santo. Então elas veem algo errado, elas veem a atitude de um irmão errada, e elas querem julgar, condenar, levar essa pessoa para a morte, para a forca, sepultar, e depois ainda ficar falando em relação a isso. Olha que situação. Olha que triste. Pessoas que são inflexíveis. E o que é pior, agem como os fariseus. Fazem isso supostamente em nome do amor. Olha que forte isso. Então a Bíblia está dizendo que há momentos que nós devemos agir com equilíbrio, situações com equilíbrio. Temos que ser equilibrados para agir. Outro detalhe importante, está dizendo aqui: não seja exageradamente sábio. Por quê? Porque há lugares que, se você for exageradamente sábio, você vai pagar com a tua vida. Você vai pagar o preço com a tua vida. Por exemplo,
Por exemplo, falando de flexibilização, flexibilidade. Eu quero ver qual é o missionário que vai para uma nação, para um povo, para uma nação onde o evangelho sofre perseguição, de povos perseguidos. Eu quero ver ele ser demasiadamente justo. Eu quero ver ele ser demasiadamente sábio. Não dá. Tem que ser flexível na sua sabedoria e na sua justiça. Ah, é? Você está me questionando? Eu vou dizer para você. Vai lá na Coreia do Norte, de peito aberto, pregar o evangelho. Você não vai ganhar uma alma. Eles vão tirar a tua vida, não vai nem entrar no país. É disso que eu estou falando, gente. Não me confundam. Não estou dando carta de alforria para pecado aqui. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo: é preciso equilíbrio nas nossas ações, até para fazer a obra de Deus. Precisamos ser pessoas equilibradas. Continuando, diz assim, ele faz um paralelo, um paradoxo da primeira frase: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Então aqui vejam como o equilíbrio se faz extremamente importante na vida do servo de Deus. Ele diz assim: não seja nem muito justo, não seja nem muito sábio, mas também não seja perverso, maldoso, porque não é justificativa, e nem louco, porque isso vai fazer você viver pouco na terra dos viventes. Então, a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser perverso? Não. A Bíblia está dizendo que eu tenho que ser louco? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia aqui, esse texto está falando de equilíbrio. O servo de Deus tem que ser uma pessoa equilibrada, equilibrada nas suas emoções. Você já ficou perto de uma pessoa desequilibrada? Geralmente uma pessoa desequilibrada é taxada com algum tipo de problema, anomalia mental. Porque as atitudes que ela tem não são atitudes condizentes de uma pessoa equilibrada. Às vezes até quem é muito equilibrado é desequilibrado, porque em algum momento ele vai perder o equilíbrio naquilo. Então é preciso observar isso com carinho. Amém? Quem está entendendo aí? Solta o coração aí. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então a ideia é o quê? É que nós sejamos equilibrados. Porque ser demasiadamente justo e demasiadamente sábio em situações, muitas vezes é fazer o certo de forma errada. É fazer a coisa certa de forma errada. Então precisamos ser pessoas equilibradas nas nossas ações, nas nossas palavras, na nossa forma de agir como cristãos, como servos de Deus. Vou dar um exemplo para você. Jesus chamou 2 zelotes, alguns dizem 3, para estar com ele. Para estar com ele no ministério, discípulos. Pedro, há quem diga que o apóstolo Pedro era simpatizante dos zelotes, e Judas Iscariotes também. Além de Tomé. Amém? Há controvérsias em relação ao apóstolo Pedro ser zelote, porém ele era daquele que tudo resolvia na espada. O que Jesus falou para ele? Põe a tua espada na bainha, filho. Pedro vinha cortando a orelha de mal, cortando tudo, e Jesus tinha que vir atrás consertando. Falta de equilíbrio. Outro detalhe, que o apóstolo Pedro era a princípio desequilibrado. Ele falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E aí logo depois ele diz: não, Jesus, imagina que o Senhor tem que ir para Jerusalém, para a cruz. Não fala isso. Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Então, Pedro era 88000, não tinha equilíbrio. Até o Espírito Santo fazer uma obra poderosa na vida dele, no caráter dele. Tomé, da mesma forma. Há quem diga que Tomé era zelote também. Então, o que ele diz? Se eu não ver, eu não vou crer.
Se eu não ver os furos e a lança do lado, o furo do lado, eu não vou acreditar. Falta de equilíbrio. Às vezes a pessoa contra fatos não é um argumento, gente. O fato está ali na frente da pessoa e ela não está acreditando. Falta de equilíbrio. O diabo está fazendo a festa na vida dela e ela sequer está observando aquilo. Falta de equilíbrio. Quem está comigo aí, solta o coração aí em nome de Jesus. Até a justiça e a sabedoria têm que serem dosadas. Caso contrário, leva à destruição. Pastor, como é isso? Tá um exemplo nosso presidente. Tá um exemplo lá. Vai lá ver. Leva tudo a ferro e fogo para ver se consegue alguma coisa. Não consegue. Tem que haver um equilíbrio, gente. Tem que ter equilíbrio. Na igreja tem que ter equilíbrio. Existem pessoas que chegam na gente e falam: pastor, manda aquela pessoa embora da igreja. Aquele lá é um pecador, ele não tem que estar aqui dentro. Ele tem que ser excluído. Onde que está o equilíbrio nisso? Cadê o equilíbrio nessa situação? Temos que ser pessoas equilibradas. O mundo espera de nós isso. Chega de crente MMA. Crente que quer resolver tudo no braço, na força do braço. E equilíbrio. É isso que nós precisamos. Imagina que você, meu irmão, é uma pessoa que anda todo dia numa corda bamba. E tem que se equilibrar. Por quê? Porque se não se equilibrar, vai cair em alguma coisa na sua vida. Sem equilíbrio a gente não vai a lugar nenhum. Equilíbrio na nossa vida financeira. Tem um monte de gente quebrado aí, por quê? Não tem equilíbrio, a vida financeira desequilibrada. Mete o pé pelas mãos, faz tudo errado. Equilíbrio. Gasta mais do que ganha. Precisamos de equilíbrio. Existem pessoas que estão aí chorando. Porque é isso, porque é aquilo. Ninguém é meu amigo. Você é equilibrado? Não, pastor. Eu sou autêntico. Eu falo o que tem que falar. Falo na cara. Amém. O texto está dizendo que existem momentos que você tem que ser flexível. Tem que, se calar. O que a Bíblia nos ensina? Que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Equilíbrio, gente. Equilíbrio. É isso que nós precisamos. A maldade e a loucura antecipam a morte. Entenda isso. A Bíblia aqui, o texto não está falando que não tem que ser justo e não tem que ser sábio. Não é isso que está dizendo. O texto está dizendo que eu tenho que buscar justiça, tenho que buscar sabedoria. Mas existem lugares, situações que eu terei que ser flexível. Porque até ser flexível, até ser equilibrado, tem a ver com sabedoria e tem a ver com justiça. Tá me entendendo? Solta um coração aí em nome de Jesus. E o que a Bíblia vai dizer no verso 18? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Ou seja, o que ele está dizendo? É bom que você retenha a sabedoria, é bom que você retenha a justiça, mas é bom também que você observe a flexibilidade das coisas. O momento de agir, o momento de ficar parado. Porque o equilíbrio é a ação de duas forças, em sentido contrário, com a mesma proporcionalidade. Por isso existe o equilíbrio. E é isso que nós precisamos ser, pessoas equilibradas. Equilibradas espiritualmente, nas nossas emoções, na nossa alma e no nosso corpo. Para que nós sejamos pessoas equilibradas, nós temos que ter atitudes corretas fisicamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de loucura. Pessoa que morre antes do tempo. O camarada pega uma moto e dá 300 por hora. Qual que é a tendência? Dar com a cara em algum lugar e quebrar e morrer. Loucura. Não é?
Ou o camarada pega um carro, pega aí numa autopista aí, a velocidade máxima é 120, o cara dá 280. O que vai acontecer, gente? Isso é loucura. O que acontece com os loucos? Morre. Ou quebra uma perna, ou fica inválido. É lógico isso, amados. Nós temos que cuidar disso. Ou então, um justo. Vamos pensar num justo. Deu um determinado horário, meia-noite, 1h da manhã, um lugar perigoso, e tem que fazer uma conversão que não é certo fazer, mas não, eu sou justo, eu vou ter que ir lá, voltar, aí lá no lugar que ele vai parar meia-noite, 1h da manhã no semáforo. O que vai acontecer? Vai ser assaltado. Não, mas eu tenho que parar que o sinal tá vermelho. Gente, tá entendendo? A questão da justiça, o que o texto está nos dizendo sobre equilíbrio. Então nós precisamos desse equilíbrio na nossa vida. Equilíbrio na nossa alimentação, porque senão vai morrer. Ah, mas eu gosto de comer. Tudo bem, vai ficar obeso, vai ter diabetes, vai ter complicações, vai morrer antes do tempo. Não tem equilíbrio no físico. Ah, nas emoções. Ah, eu sou kamikaze, eu vou de cabeça nas coisas. Vai sofrer, vai chorar, vai pagar preço, vai... Enfim... Tá entendendo, amados? Tá ficando claro? Solta um coração aí, está claro para você isso aí. Amém? Espiritualmente é do mesmo jeito. Tudo a ferro e fogo a pessoa leva. Nem tudo é diabo, gente. Então a gente tem que ter equilíbrio para falar, para agir e para decidir a nossa vida. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que bom é que retenhas isso e também aquilo. Ser uma pessoa equilibrada. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Gente, é melhor a sabedoria do que força. É melhor a sabedoria do que força. Porque o camarada que é forte, ele resolve tudo na força do braço. Mas tem coisa que é aqui, ó, que a gente resolve. Amém? Amém? Então é isso, amados. Equilíbrio é o que nós precisamos. Devemos buscar o nosso equilíbrio onde? Em Deus. E obtermos em Deus esse equilíbrio para quê? Para sairmos ilesos de situações. Talvez você esteja sofrendo e padecendo em situações, por quê? Porque está faltando equilíbrio na tua vida. Está faltando equilíbrio nas tuas ações. Está faltando equilíbrio na tua maneira de se portar, de falar e de agir. Vigia nisso. Vigia com isso, meu irmão, minha irmã. Olha o que Paulo vai nos ensinar em Filipenses 4. Olha o que ele vai dizer. Oh, Jesus. Olha o que ele vai dizer. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Aquele que permanece firme no Senhor, amados, esse promove coisas poderosas na vida dos servos de Deus. Ele é como uma coroa que alegra o coração dos servos de Deus. Olha que Paulo nos ensina também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Está anotando aí? Olha o que diz o verso 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? E tem gente criticando quem trabalha, a Bíblia está nos ensinando. Equilíbrio, gente, em tudo, até na nossa contribuição. Diga aleluia por isso. Diga glória a Deus por isso. Olha o que diz o verso 19. Olha o que diz o verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então tem gente que fica, será que eu prego, será que eu não prego? Não tem como fugir de pregar o evangelho. Todos nós temos que pregar, mas é preciso equilíbrio até na hora de pregar. Tem gente, irmão, tem crente que é chato. No trabalho ele fica só falando. Gente, não é toda hora, não é todo momento. Precisa de um equilíbrio para falar as coisas. A tua maneira de viver, a tua maneira de se portar convenientemente com o evangelho, prega muito mais do que muitas vezes quando você abre a boca. É forte isso, hein?
É forte isso. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ó. Presta atenção nisso. Verso 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o galardão? É que, evangelizando, proponho de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele se fez livre de toda aquela lei, de todas aquelas coisas, mas ele se tornou escravo por amor, pregando o evangelho. É isso que ele está querendo dizer. Ele procedeu para com os judeus como judeu. Olha o equilíbrio aqui, gente. Ele procedeu como judeu com os judeus. Então, lembra da flexibilização que eu falei? Dependendo do lugar que eu estou, a minha atitude de cristão, ela não vai mudar, ela vai permanecer uma atitude de cristão. Porém, em alguns momentos eu vou falar, em alguns momentos eu vou me calar. Olha aqui. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Olha aí, vou dar um exemplo para você. Você vai, por exemplo, pregar o evangelho na Arábia Saudita. Existem os costumes sauditas, as vestimentas sauditas. Pegou a revelação? Tenho certeza que você pegou. Amém? Vamos continuar aqui. Aos sem lei, ou seja, aos gentios, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus. Ou seja, aqui dentro eu sei que tem uma lei, mas para com aqueles que não têm lei, eu agi de forma flexível para que o evangelho pudesse chegar a eles. Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ou seja, o que ele estava dizendo? Olha, para o judeu eu me fiz como lei, guardava tal, para revelar Cristo através da minha vida. Mas com os gentios eu procedia de maneira na qual eles pudessem entender que o evangelho estava na minha vida também. Não é fazer coisa errada. Tem gente dizendo, pastor, então eu posso lá me juntar lá os amigos lá e tal, e sabe, tomar e tal. Irmãos, a Bíblia não se contradiz, amados. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado varão que não se assenta na roda dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, na qual dá o seu fruto na estação própria. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então a Bíblia não está dando carta de alforria para mim pecar. Não tá, a Bíblia não se contradiz. O que Paulo está dizendo? Que ele, na sua santidade, na sua justiça, no seu evangelho genuíno dentro de si, ele sabia agir com equilíbrio, tanto para uma classe de pessoas, quanto para outras. Pegou? Pegou a revelação? Não adianta você querer colocar uma cultura tua para todo mundo agir, para todo mundo fazer. Não dá. Eu não vou entrar aqui em pormenores não, porque... Mas não dá. Sabedoria, equilíbrio. Mulher quer ganhar o marido para Jesus e quer que o marido seja um crente sem ter conhecido as bases do evangelho. Calma, mulher. Sabedoria, equilíbrio nas tuas ações. Amém? Fiz-me fraco para com os fracos. O que é isso? Então os fracos eu vou ser fraco também. Eu vou cair em pecado também para convencer eles. É isso? Não. Isso está falando de equilíbrio. Não adianta você querer dar feijoada para um recém-nascido. Não adianta você querer aplicar uma injeção forte em quem já está quase morto. Precisa ter o procedimento correto, precisa de equilíbrio. É isso que a Bíblia está ensinando. É disso que a Bíblia está falando, gente.
Quem está pegando a revelação aí diz amém. Solta um coração aí. Amém? Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ou seja, Paulo está dizendo, onde eu fui, eu procurei ser equilibrado com aquele grupo, com aquele povo, com aquela nação, com aquelas pessoas, com aquela família. Por quê? Para ver se algum deles se salvavam, fossem salvos. Equilíbrio. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém? Olha o que ele diz no verso 25 para exemplificar. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O atleta ele se controla. Vamos pegar uma maratona? O que acontece na maratona? O camarada já sai correndo em alta velocidade? Não. Ele tem a sua estratégia traçada em cada trecho da maratona. Ele tem uma velocidade, ele tem uma estratégia. Na descida é uma velocidade, na subida é outra, no lugar que é plano é outra estratégia. E no final ele dá aquele sprint para ganhar. É isso que Paulo está dizendo. E o que é isso? Equilíbrio. Temos que ser pessoas equilibradas à luz da palavra de Deus. Amém? Amém? E ele continua dizendo, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então ele está dizendo, eu não estou perdendo energia, gastando energia à toa. Tudo que eu faço tem um propósito. Por quê? Porque eu sou uma pessoa equilibrada. Então, amados, nesse tempo de pandemia, não adianta entrar em desespero, ai meu Deus, e agora? Não adianta. Não precisa disso, gente. O que nós precisamos é sermos pessoas equilibradas, à luz da palavra, para viver o sobrenatural com Deus. É isso que nós precisamos. Amém? E ele continua dizendo, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha isso, olha que cidadão equilibrado o apóstolo Paulo dizia. Eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu mantenho o meu corpo sob servidão, para que seja um testemunho. Ou seja, antes de eu cobrar equilíbrio, eu tenho que ser equilibrado. Louvado é o nome do Senhor por isso. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Eu espero que essa palavra tenha promovido fruto dentro do teu coração. Compartilhe essa live com outras pessoas. Compartilhe, que eu sei que vai promover bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pai querido e Deus eterno, eu quero te louvar pela vida dos teus servos, ó Pai. Eu quero te louvar, Deus, por todos aqueles que aqui estão. Quero te louvar por essa palavra, meu Pai. Que essa palavra venha promover mudança, transformação, vida nova, Pai. Um novo entendimento, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dos teus filhos. Sustenta cada um deles, ó Pai. Dá, Senhor, um final de semana abençoado para cada um dos teus filhos, ó Pai. E que eles venham viver o sobrenatural. Meu Deus, ajuda-nos a sermos equilibrados, ó Pai. Nas nossas ações, no físico, Pai. Nas nossas emoções e também no nosso espírito, ó Pai. Meu Deus, e que em tudo nós possamos, ó Pai, estar testemunhando o teu poder, onde nós estivermos, como pessoas equilibradas, para a glória do teu nome que eu oro. Amém e amém. Amém, povo de Deus? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, amados? Amém? Deus abençoe vocês, irmão Marcos, irmã Maricélia, irmã Tânia, Silvânia, Renata, irmã Dolores, a irmã Ariadne. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Irmão Abner, eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Irmã Lúcia, irmão Marcelo Felipe, irmã Cíntia, obrigado pelo carinho dos irmãos, evangelista Ivan. E procuremos, amados, procuremos ser pessoas equilibradas em tudo que nós fizemos, em tudo que nós colocarmos
a nossa força para fazer. Busque o equilíbrio na tua maneira de falar, na tua maneira de agir, nos lugares onde você vai. Irmão Wesley, Deus abençoe. Fernando Barbosa, irmão Rodrigo, irmão Mateus. Então busque o equilíbrio, amados, o equilíbrio. Aquele que é equilibrado, irmã Tainá Dias, irmã Karen Siqueira, irmã Benedita Palmeira, aquele que é equilibrado, pessoas equilibradas sofrem menos. Sofrem menos. Amém? Então, busque esse equilíbrio em Cristo Jesus, no Senhor. Irmão João, Deus abençoe. Busque esse equilíbrio. Irmã Consuelo, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Equilíbrio nos leva a conquistar, irmão Marcos. Exatamente. Irmã Lia, Deus abençoe. Então, gente, vamos guardar esse ensinamento para a nossa vida. Não adianta querer resolver tudo no peito, na força, na tua justiça. Seja flexível, seja sábio, seja equilibrado. Porque eu tenho certeza, como Paulo diz, me fiz fraco para com os fracos. Ele não diz eu andei fraco com os fracos. Ele diz eu me fiz fraco. Irmã Sabrina, Deus abençoe. Para com os fracos. O que é isso? Saber entender aquela situação. Saber entender aquele conceito, aquilo que aquela pessoa está vivendo. Não adianta você chegar lá em alguém que é viciado e querer consertar na marra, na força do teu braço. Em alguns momentos tem que se fazer fraco para estar ali junto dele, para ouvir. Fraco no sentido de ter paciência, de ouvir aquilo, de ouvir aquela situação. Para quê? Para ajudar a tirar aquela pessoa daquela situação. Amém? Ter equilíbrio é ter sabedoria, certamente, irmão João. Amados, Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho aí dos irmãos de estar nessa live. Infelizmente tivemos um problema técnico com o canal do YouTube, não conseguimos transmitir por lá, mas estamos aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve lá, Pastor Paulo Oliveira Oficial, deixa o seu like, ativa as notificações, amém? Deixa lá o seu joinha, que com certeza tem novidades abençoadas para a tua vida, e em nome de Jesus, amém? Irmão Wesley está dizendo, equilíbrio está na estatura do varão perfeito. Exatamente, vamos exercitar isso, que será bênção para todos nós, em nome de Jesus. Boa noite a todos, Deus os abençoe, na paz do Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração, povo de Deus, segura na bênção aí, em nome de Jesus.